elementos sagrados, 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 que se tornam também elementos de superstição, de magia, de poder, de maldição, tudo isso sagrados. E aí, o sagrado é pertinente ao altar de Caim. O santo é pertinente ao altar de Abel. O sagrado é um patrimônio da religião e é produzido pela religião. O santo é divino e só Deus o opera. Sagrado é aquilo que, sendo sacro, se transforma em ofício ou em objeto de crença. O santo, a palavra já diz, significa o corte, o cortado, o separado, o originado, natural, espontâneo e verdadeiramente pelo dom da graça de Deus. O sagrado o homem faz, o sagrado o homem ordena, o sagrado o homem declara, ao sagrado o homem dá títulos, dá nomes. O santo não. O santo é. E na maioria das vezes, enquanto se glorifica aqueles que têm o poder profissional do sagrado, se despreza os santos ou o santo de Deus. E o santo nunca é uma coisa. O santo sempre é pessoa. O santo não são coisas. O sagrado é feito de coisas. O santo é vivo. O santo é gente. O santo pulsa. O santo discerne. O sagrado é feito pelo homem. O santo é criado pela mão da graça de Deus. E nenhum homem pode tirar o que Deus fez e ungiu. E nenhum homem pode transformar o que Deus não santificou em sagrado santificado diante de Deus. O sagrado importa aos homens. O santo só Deus vê. E alguns homens e mulheres percebem. A terceira coisa sobre a diferença entre o sagrado, entre a religião e a espiritualidade, é que nessa diferença a gente tem que pensar na diferença entre o espírito hebreu da jornada da fé. Era o espírito de Abraão. Era um ermitão que ia andando de lugar em lugar, de oásis em oásis, de fonte em fonte. Era um homem peregrinando. Daí o nome hebreu. Ele é um semita que vem da tribo de Sem, filho de Noé, que se tornou hebreu. E quando ele se tornou hebreu? E por quê? Porque ele nasceu como um semita mesopotâmio? Claro que não. Ele se tornou hebreu no dia que ele saiu da casa dos seus pais. Porque hebreu significa caminhante. Apuru, de onde a palavra vem, aquele que vai cruzando fronteiras, vai passando e cruzando vãos, vai indo cada vez mais além, não se fixa, não se estabelece. O hebreu é um ente em movimento, em crescimento contínuo. Assim é o hebreu. O hebreu nasceu quando Abraão deixou a casa do seu pai. E o povo de Israel só é chamado de hebreu
quando ele levanta e anda, quando ele cruza riachos, quando ele atravessa o Jordão, quando ele cruza o Mar Vermelho, quando ele deixa o Egito, quando ele se levanta e anda no deserto, ele é Apuru, é ente em cruzamento. Quando ele entra na terra de Canaã, ele é ainda um povo que é chamado de Israel, mas que carrega o espírito hebreu, de combate, de ir conquistando os lugares por onde vai atravessando. Todavia, na hora em que Davi é levantado e vence todos os inimigos de Israel, Israel deixa de ser hebreu, passa a ser a nação de Israel, com palácios de reis, com instituições de poder sendo criadas, e o sonho de Davi de construir um templo. É aí que se estabelece a diferença entre o tabernáculo em movimento no deserto, é um movimento hebreu, é um movimento de espiritualidade, da espiritualidade de Abel, que pode ser vivida em qualquer lugar da terra, mesmo no deserto. E tem o templo, que foi a glória. Deus disse, você não vai construir um templo para mim. Eu não quero, primeiro porque eu não vou habitar em templo algum, não cabe. É ilógico, é irracional o Deus infinito, eterno e pessoal morar numa casa. Isso é coisa para anjo, para demônio, para homem, para cachorro, até para cão e cadela. Um canil. Mas eu sou o Senhor. E tu vais me construir uma casa para eu habitar? Os céus dos céus não me podem conter, o universo não me abrange. Eu sou inexplicavelmente inabrangível. E você quer me construir uma casa, um templo? É por isso que a religião é completamente diferente da espiritualidade. E a pergunta de hoje é se o chamado humano é para ser religioso ou é para se tornar um ente caminhantemente, um hebreu espiritual lúcido. Lúcido. O ser humano nasceu para ser religioso ou para ser espiritual? Aí vem uma outra realidade que eu quero que você anote, que você guarde no seu coração, a quarta coisa. Porque a resposta a essa pergunta principal nos demanda que entendamos a diferença entre o profeta e o sacerdote. Agora o templo já está construído. Davi foi um hebreu que viveu como hebreu até vencer tudo, se tornar rei, construir castelos e determinar que seu filho Salomão fizesse uma casa para Deus, que ele fez com toda a honra, glória e pompa, e disse, está aqui, olha, esse lugar é digno de Deus. Ai, Jesus, 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 tem compaixão da nossa estupidez. Ainda bem que a Escritura registrou toda essa idiotice. Está aqui a tua casa, Senhor, habita, tira férias, é o teu spa, senta, aposenta, dá tuas festas aqui, gente não vai te deixar fazer nada, faltar nada. E aí, olha, nós ainda temos os teus enfermeiros, os teus cuidadores, que são os sacerdotes. Essa categoria que não deixa faltar comida para Deus, que serve e banha.
melhor parte, picanha, que corta, que serve, e altar. E Deus, come Deus, come Deus. E eram tantos milhares de animais imolados todo dia, todo dia, todo dia do ano todo. E durante as festas, especialmente durante o Yom Kippur, Páscoa, a quantidade de animais imolados era absurda. Por outro lado, também a quantidade de moscas era indizível. Era a glória das moscas. Ou você está pensando que só porque era no Templo de Jerusalém você podia matar aqueles milhares e milhares de animais e aquilo não ia se encher de mosca? Era um moscaréu danado e o sacerdote ficava ali. Tinha que cortar e tinha tudo, não podia deixar o fogo apagar nem o sacrifício cessar, porque senão Deus podia se desagradar. E quem servia a esse altar de Caim, a esse sistema, a essa rotatividade, a esses turnos, para não deixar Deus sentir falta de nada, como se ele fosse um papa, e nem o Papa Francisco aceita para si tais consagrações, como os demais aceitavam. Todavia, esse Deus da religião aceita. E ele se zanga se não tiver gente na porta do quarto dele, dizendo, olha, dorme aí, mas a gente está derramando aqui, ó. Pode botar o canudinho e chupar o sangue. É um Deus com sede de sangue. Como ele mesmo diz no Salmo 50, dizendo a Israel, vocês pensam que eu sou um vampiro, que eu tenho sede de sangue? Todos os animais do universo são meus, todas as criaturas. Vocês acham que se eu tivesse alguma necessidade de fome, eu não fazia só assim, ó, e pronto? De onde é que vocês tiraram que eu tenho essa sede? Deus vai dizendo, está ficando nauseante. Depois, lá na frente, ele já diz em Zacarias, em Malaquias, que me dera houvesse alguém que fechasse essa porta, que acabasse com o mau cheiro desses sacrifícios mecânicos da religião da mentira, praticada pelos sacerdotes da hipocrisia, interessados só no lucro da profissão sagrada, no sacro ofício, que é o trabalho daquele que faz o sacrifício, que oferece o sagrado como um sacro ofício, como um ofício santo. O sacerdote, de outro lado, o profeta. O único profeta do Velho Testamento que tinha alguma intimidade ou proximidade com o templo era Isaías, embora as suas profecias desancassem o templo e o que ali se praticava. E o que ali se praticava. É só você ler o profeta Isaías. Os outros profetas são todos marginais. Nenhum deles tem voz, lugar de fala no templo. Nenhum deles tem poder religioso, político. Nenhum deles é reconhecido pela maior parte das autoridades. Em geral, as autoridades adoravam os sacerdotes puxa-sacos e os profetas mentirosos, que diziam ao rei, ao poder instituído, à potestade política, aquilo que ela queria ouvir. E gostavam que eles gritassem na praça o que eles tinham dito ao rei, que era o que o rei queria ouvir, para dar uma impressão de poder a eles, de conselheiros do rei. Na maioria, também das vezes, reis maus, perversos, e quando eram bons, eram titubeantes, claudicantes, tolos, insensatos, vaidosos.
E os verdadeiros profetas eram os que diziam que rei nenhum queria ouvir, o que sacerdote algum queria escutar, e o que os religiosos da religião e do templo, do sagrado e do ofício também não queriam ouvir. Por isso, nenhum deles conseguiu completar seus dias. Foram mortos, foram cerrados ao meio, foram apedrejados, foram traspassados ao fio da espada, foram deixados para morrer em buracos desassistidos, nas trevas, na escuridão, porque não diziam o que o sistema religioso do templo dos sacerdotes e dos falsos profetas e dos políticos e dos reis queriam ouvir, mas diziam o que a verdade da palavra de Deus ordenava que fosse afirmado como mandamento santo. Havia um monte de mandamentos sagrados e mandamentos políticos, mas eles diziam: o mandamento do Senhor está sobre todas essas outras criações sagradas, essas invenções de vocês, conforme Jesus diz em Marcos 7, quando ele disse a diferença entre o santo e o sagrado. O sagrado vocês fazem, vocês dizem que se o indivíduo não quiser ajudar pai e mãe, pode dar o dinheiro que seria para o pai e para a mãe no templo como oferta, e aí você tem o direito de quebrar os 10 mandamentos e não honrar a pai e mãe nas necessidades deles, porque você privilegiou o sagrado contra o santo. Marcos 7. E a quinta coisa que eu quero que você guarde: o ser humano nasceu para o quê? Preste atenção. Para entendermos bem isso, a gente tem que discernir o seguinte: as profecias do Velho Testamento, tanto quanto do Novo Testamento, são todas sem religião como sistema humano. É duro de você repetir isso comigo, é duro. Mas se você tiver coragem, repita. As profecias do Velho e do Novo Testamento são todas sem religião como sistema humano. Leia. Leia Isaías, Jeremias, Ezequiel, valendo. Todas elas apontam para uma dimensão de comunhão com Deus que transcende geografias políticas, geografias religiosas, geografias ideológicas, geografias de qualquer natureza. No Velho Testamento todo, a palavra de Deus sempre vem assim, liberta dos ancoramentos determinantes e fixadores e aprisionantes. Ela está sempre onde ninguém pode alcançar. Sobre aqueles que nenhum poder político pode impor nada. Porque eles não dizem o que se quer, eles falam o que é verdade de Deus para aquela hora, para aquela geração e para o futuro daquela geração. Quem não entende essa diferença, quem não percebe isso, não compreende nada. Porque você vai, por exemplo, em que templo Deus aceitou o sacrifício de Abel e de Caim? Em que templo Enos, que foi o primeiro a invocar, sim, lucidamente o nome do Senhor, presidia? Em que templo Noé estava quando ouviu a voz de Deus para construir a arca? Em que templo? Qual o templo que Noé erigiu para celebrar a glória de Deus no Monte Ararat? E Abraão? E os patriarcas? E os juízes? E os profetas?
Em que templo? E Jesus? João Batista, não há uma única alusão que se possa dizer, então, Jesus no templo pregou, arrependei-vos e convertei-vos. Não. Ele, como um louco, corria desvairado no deserto. E quem quis ouvir o louco, the fool on the hill, é que foi na direção dele ouvir a palavra de Deus. E Jesus? 90 e tantos por cento de tudo que se refere a Jesus acontece ao ar livre e longe do sagrado. Mas onde ele estava, o santo se fazia presente. E quando ele fala no templo, ele só gera perplexidade. Criança com 12 anos, e depois e adulto, toda vez que fala, a reação é de gente querendo prender ou matar. Até que mataram mesmo. O resto foi ao ar livre, na casa dos outros, em banquetes na casa de pecadores, de publicanos, de meretrizes, de leprosos, abraçados pelo amor de Deus, na casa de amigos, na casa de gente grata, na casa de ladrões convertidos, onde ele entrava sem preconceito, na casa de qualquer um. Sim. E quando você conhece a história um pouquinho, você vai ver que o templo aparece já no IV século, no sincretismo entre aquela geração de discípulos de Jesus e o imperador romano, e depois os cultos romanos, foi da onde surgiu o cristianismo, com todas essas corrupções que vocês não querem admitir. E se você quiser ir um pouco mais distante, você chega no Apocalipse, e João diz, e andei por toda a cidade, nela não vi nenhum santuário. Porque tanto as profecias do Velho Testamento como as do Novo, e a última é o Apocalipse, todas elas acontecem sem religião como sistema humano. Andei pela cidade santa e nela não vi nenhum santuário. Por quê? Porque a luz de Deus é o seu santuário. É tudo aberto. É tudo em espírito, é tudo livre.